Vamos fazer uma breve introdução. Existem duas séries de vídeos. Uma série com 81 vídeos, que se refere às pílulas de abstinência, que estão num livro intitulado Princípios de Epistemologia. Existe agora uma sequência de vídeos, uma outra série, que é chamada Vacina de Abstinência, que se refere ao livro de Teorias Epistemológicas. Então são dois livros que originaram duas séries de vídeos. O primeiro são os princípios epistemológicos e o segundo são as teorias epistemológicas. Nós estamos agora nessa série das teorias chamada Vacinas de Abstinência. A primeira teoria que a gente vai discutir agora é a teoria poliédrica da adicção. Veja, a epistemologia está preocupada com o abstêmio, ela não está preocupada com a adicção. Então a adicção não faz parte da epistemologia. A adicção ficou numa etapa anterior, ficou lá atrás, ela está no passado. Então o foco agora é a abstinência, né? É quase impossível estudar abstinência e falar só sobre abstinência, porque muitas pessoas ainda ficam ancoradas no passado adictam, com ideias da adicção e querendo debater aquelas ideias. Então, existe uma teoria que foi desenvolvida por um italiano chamado Alberto Aschini, que é conhecida como teoria poliédrica. Essa teoria é muito interessante, ela diz o seguinte: alguns conceitos, eles têm alguns fenômenos têm vários conceitos, existem várias formas de conceituar alguns fenômenos que ocorrem. É como se fosse um diamante, onde você consegue ir virando o diamante e vendo os vários lados do diamante, todos eles pertencem ao diamante, e cada um deles é uma faceta desse diamante. Então, todos têm um pouco da verdade. E essa é a teoria poliédrica do Alberto Aschini. E nós trouxemos essa teoria para a epistemologia no que se refere a explicar o fenômeno da adicção. Então, a adicção a gente aplica a teoria poliédrica. O que se entende por adicção através dessa teoria? A adicção é muita coisa, né? Ela pode sofrer essa análise que está aqui na tela, análise médica ou análise da adicção como doença. É uma análise que foca a adicção como sendo uma doença, ela é muito utilizada até mesmo nos grupos anônimos, em AA ou NA, utilizada muito pela psicologia, pela psiquiatria, né? E define a adicção, entende a adicção como sendo doença. Existe também a definição da adicção como uma análise social, né? Então, determinadas drogas são direcionadas a uma classe social menos avantajada, outras drogas são destinadas a outras classes sociais e por aí vai. Então, a adicção diz que determinadas drogas vinculam mais uma classe social, outras vinculam outras. Essa é uma análise social da adicção. Estamos falando da adicção, não estamos falando da abstinência nesse momento. Existe uma análise histórica e cultural, né? Discute-se daí a origem das drogas na humanidade, o desenvolvimento dela no povo e por aí vai. Veja, a gente só está falando de droga, a gente não está falando de abstinência ainda, e isso por si só é interessante, é bom saber, mas não gera abstinência por si só, né? Existe uma análise religiosa muito utilizada atualmente, presente em diversos setores sociais, onde explica a adicção como sendo, digamos assim, falta de Deus no coração. Esse é o fenômeno da adicção para quem faz parte dessa análise religiosa. Aqui existe muita confusão, né, entre religião e espiritualidade. A gente não vai discutir esse tema aqui, não faz parte da epistemologia ficar discutindo isso, mas no site epistemologia.com existe uma aba na página só sobre espiritualidade e epistêmia, e lá explica um pouco a diferença entre religião e espiritualidade, e para evitar essa confusão. É claro que o sistema, eu gosto de chamar de sistema ideológico religioso, ele tira muitas pessoas da adicção, né? Principalmente por causa da técnica do evite e do procure. Evite pessoas, hábitos e lugares da ativa, e procure pessoas, hábitos
e lugares saudáveis, né? Procure um monte de atividades que te retirem da adicção e evite as que te levem à adicção. A técnica basicamente é essa, né? E a análise religiosa faz com que a pessoa evite pessoas de outros lugares ativos, né? Introduz ela num novo meio, um meio religioso, então ela acaba salvando, né, entre aspas, né, salvando, mas retirando muita gente da adicção, tá? Então esse sistema ideológico religioso ele funciona muito. Análise psicológica, né, existem várias teorias psicológicas que tentam explicar a adicção, como a mais comum seria um comportamento aprendido, né, da análise da teoria comportamental, e existem outras, né. A análise temporal cronológica, que tenta explicar a adicção como mero uso abusivo, e daí esse uso abusivo ainda se intensifica mais, e aí vira adicção, e por aí vai, né? Uma outra forma de análise. Análise moral, veja, essa é a análise moral, é a análise que predomina no nosso seio social. Essa análise moral é a análise majoritária, né? Onde o adicto é uma pessoa com defeito de caráter, com vagabundagem, né? com falta de vontade de sair da adicção, e por aí vai. Essa análise moral, na verdade, eu diria assim, mais de 90% do que vigora hoje na sociedade. Esse é o conceito social de adicção, tá? Da análise moral. Existe a análise conscienciológica, né, fazendo parte da conscienciologia, uma escola de pensamento da qual eu não participo ativamente, né, mas conheço muito superficialmente, mas entende a adicção como tendo um núcleo duro, né, núcleo do orgulho, da teimosia, da arrogância, né. Eu vou cortar aqui na análise conscienciológica, tá? No 7, antes do 7.5. Existe a análise conscienciológica também, onde diz que a adicção faz parte de um núcleo duro, né, do orgulho, da teimosia e da arrogância, né, e é isso que forma a adicção, esse orgulho exacerbado, né, esse ego, esse egocentrismo, que seria a formação que dá sustentação para a adicção, tá? Então veja, todos esses aqui e muito mais, né, são as faces de um diamante, são os lados do poliedro que formam a adicção. Então a adicção pode ter uma análise como doença, uma análise social, uma análise histórica, uma análise religiosa, psicológica, cronológica, moral ou conscienciológica, fundada no egocentrismo. Tanto faz, tá? Todos eles, de certa forma, têm razão, porque varia um pouco de pessoa para pessoa, mas todos eles, de certo modo, têm razão e explicam o que é adicção. Mas isso não nos gera abstinência, tá? Por si só, isso não gera abstinência. Mas é importante saber, é importante estudar, é importante se aprofundar bastante nisso, e tem muita gente que faz isso, tá? O que a epistemologia propõe é retirar desse foco, deixar a adicção de lado e estudar a abstinência, né? Fazendo uma análise mais estrutural do abstinente, da abstinência, da sobriedade, né? Modelo AAS, né? E tentar superar o modelo doente, doença, dependência, tá? O modelo DDD, que eu chamo de doente, doença e dependência, tem que ser substituído por um modelo abstinente, abstinência e sobriedade, tá? Todo esse material está disponível, né, assim como toda aquela outra sequência principiológica das pílulas de abstinência, todo o material está disponível. São 81 vídeos, tá? Existem vários vídeos espalhados pela internet, podem ser acessados na nossa página, no Epistemologia, e também tem no Facebook, no YouTube também, está tudo lá disponível, tá? Esse material vai ser disponibilizado normalmente junto com o link do vídeo, nas descrições do vídeo, também vai ter o material. Então essa é a teoria poliédrica da adicção, desculpe, essa é a teoria poliédrica da adicção, que tenta explicar um pouco sobre o que é adicção do ponto de vista dos abstêmios, de quem já saiu da adicção, de quem está afastado da adicção há vários anos, certo?